Olá. Hoje a gente vai mergulhar na norma regulamentadora número 01, a NR01. Ela é, assim, a base da segurança e saúde no trabalho aqui no Brasil, né? Define as disposições gerais e o super importante gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. A nossa ideia aqui é focar nas obrigações principais que as empresas têm que seguir. Vamos usar os requisitos-chave como se fosse um checklist, para entender o que fazer e, mais importante, como provar que está sendo feito. Exato. Porque a NR01 não é só um papel, né? É um sistema que precisa funcionar na prática, no dia a dia. Vamos focar nesses pontos essenciais que toda organização precisa ter em mente para estar em dia e, claro, para proteger os trabalhadores. Ótimo. Começando então pelo básico, né? Aquela obrigação do empregador de informar. Item 1.4.1. A empresa tem que deixar claro para os trabalhadores quais são os riscos do trabalho deles e quais as medidas de prevenção. Como é que se mostra isso na prática? Olha, a evidência objetiva aí são os registros mesmo. Tipo, listas de presença nos treinamentos sobre os riscos específicos da função, sabe? Ou registros daqueles diálogos de segurança, DDS. Podem ser documentos físicos ou eletrônicos. O importante é ter como comprovar que a informação foi passada e idealmente entendida. Não basta só falar, tem que ter o registro documentado. Entendi. E tem um ponto novo super relevante agora, 1.4.1.1, que fala da prevenção ao assédio e outras formas de violência, né? Isso mesmo, é uma mudança bem importante. Agora as empresas precisam ter regras internas claras contra assédio e violência, e não só ter as regras. Tem que divulgar para todo mundo. Exato, divulgar bem e treinar as equipes todo ano. Então a evidência aí são essas normas internas e os registros de que esses treinamentos anuais aconteceram recentemente. Faz todo sentido. Isso tudo, imagino, se conecta com o coração da NR01, que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, 1.5.3.1. Perfeitamente. O PGR é central. Ele precisa existir por estabelecimento, não é um só para a empresa inteira, se tiver várias unidades, e ele tem que ter, basicamente, um inventário de riscos e um plano de ação. E ele não é estático, né? Tem que ser atualizado. Isso, tem que ser revisto. A regra geral é a cada 2 anos ou sempre que tiver uma mudança importante no ambiente ou nos processos de trabalho. O próprio documento do PGR, bem feitinho e atualizado, é a evidência principal aqui. Certo. E dentro do PGR tem a avaliação de riscos, lá no 1.5.4.4. Não é só listar os perigos, tem que avaliar. Exato. Avaliar a severidade, quer dizer, o quão grave seria um acidente ou doença e a probabilidade daquilo acontecer. Essa análise precisa ser registrada. E como se registra isso? Geralmente com laudos técnicos, relatórios de avaliação, às vezes usam matrizes de risco. Isso mostra que a análise foi feita de forma técnica, não foi só um achismo, sabe? E depois de avaliar, claro, vem as medidas de prevenção. E tem 1.5.5.1. E tem aquela hierarquia, né? Que é super importante. Fundamental. A norma é muito clara nisso. Primeiro, tentar eliminar o risco. Não deu, tenta o controle na fonte ou no ambiente, que são as produções coletivas. Depois, medidas administrativas ou de organização do trabalho. E só por último, como último recurso mesmo, o ETI, o Equipamento de Proteção Individual. E a comprovação disso? Como a empresa mostra que seguiu essa ordem? Bom, a evidência são os registros de que as medidas foram implementadas, projetos de engenharia para um sistema de exaustão, por exemplo, notas fiscais de compra de EPCs, ordens de serviço para mudanças no layout e um ponto crítico. Se a empresa pula direto para o EPI. Que acontece bastante, imagino. Pois é. Se ela faz isso, precisa ter uma justificativa técnica muito bem documentada, explicando por que as medidas de ordem superior, tipo eliminar ou controlar na fonte, não eram viáveis ou não foram suficientes. Isso é chave. Entendido. E para quando algo dá errado? Emergências, 1.5.6. Sim, a preparação para emergências. A norma exige que a organização tenha procedimentos claros que todo mundo conheça. O que fazer em caso de incêndio, vazamento, evacuação. E a evidência? O plano de emergência documentado, claro. Mas não só isso.
Os registros do simulado são essenciais. Não adianta ter um plano lindo na gaveta se na hora H ninguém sabe o que fazer. Tem que treinar, simular. Com certeza. Outro pilar é a capacitação, né? 1.7.1, os treinamentos. E isso, treinamento inicial, periódico, eventual, depende da função, do risco. Os certificados são a prova, mas, atenção, eles precisam ser completos. Conteúdo programático detalhado, carga horária, data, nome e qualificação do instrutor, nome dos trabalhadores. E para a modalidade à distância, o EAD, o anexo 2 da NR01 tem regras específicas. Precisa ter um projeto pedagógico bem estruturado, formas de avaliar se o aprendizado realmente aconteceu, não só se a pessoa assistiu. E hoje em dia, tudo digital. A documentação de SST pode ser eletrônica, né? O item 1.6 fala disso. Pode sim e ajuda muito na gestão, mas tem requisitos. Esses documentos digitais precisam garantir autenticidade, integridade, e geralmente isso é feito com assinatura digital no padrão ICP Brasil. E claro, tem que garantir o acesso fácil para a fiscalização e para os trabalhadores. Para a gente ir fechando, tem aquele tratamento diferenciado para os pequenos negócios, MEI, EPP, item 1.8. Tem sim. O MEI, microempreendedor individual, está dispensado de fazer o PGR. Já as microempresas e empresas de pequeno porte de grau de risco 1 e 2 podem ser dispensadas do PGR se elas não tiverem exposição a certos riscos físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos. E se elas fizerem uma declaração digital dizendo isso. Mas, muito cuidado aqui. Qual cuidado? Essa dispensa é só do PGR. Elas ainda precisam cumprir todas as outras NRs que se aplicam a elas. E, importantíssimo, precisam garantir os exames médicos dos funcionários, os ASOS. A declaração digital é a evidência para a dispensa do PGR, mas não livra das outras obrigações de segurança e saúde. Perfeito, ficou bem claro. Então, só para a gente amarrar tudo. A NR01 basicamente desenha um ciclo, né? Identificar perigos, avaliar os riscos, implementar controles naquela hierarquia, preparar para emergências, treinar todo mundo e documentar tudo direitinho, seja no papel ou digital. É um sistema robusto. Exatamente. É um processo contínuo de gestão. E aí acho que a reflexão final, olhando para tudo isso que a gente conversou, para essa busca por evidências e conformidade, a questão é: como que as organizações podem usar essa estrutura toda, não só para cumprir a lei, para ter o papel pronto para fiscalização, mas sim para criar uma cultura de prevenção de verdade, sabe? Onde a segurança e a saúde sejam um valor real, integrado no dia a dia, que beneficie todo mundo, o trabalhador e a própria empresa. Esse é o grande passo, em além do papel